professor retorna, nesse pacote de assistência técnica, como a Amanda bem comentou, a gente tem assistência técnica para dentro da empresa e temos também assistência técnica para os clientes. O fato de cobrar uma nota de débito única, né, dentro disso, seria relevante ou não, né, para fins de descaracterização? Se eu tivesse duas notas distintas, eu poderia me beneficiar do rateio de despesas? Eu acho que esse é um ponto talvez legal para a gente comentar. Não sei o que vocês acham. Eu ia pedir a palavra quando caiu o sinal, para falar um pouquinho do software as a service, porque acho que é um ponto relevante aí, quando se lembra que o software as a service é um grupo de 3, vamos chamar assim, subatividades, que você tem não só a licença, mas justamente o suporte técnico, além do armazenamento de dados. Então, ganha relevância, porque ninguém vende SaaS separado, né? Se você está vendendo assistência técnica separada, é outra coisa que não é SaaS, né? Então, acho que é um ponto que pode ser relevante. E aí, Adriana, entrando um pouco no que você falou, estamos gravando já, né? Sim. Gravando? Sim. Entrando um pouco no que você falou, Amanda, acho que a questão de estar relacionado a uma atividade fim da empresa torna mais complicado você fazer a separação, viu? Me parece que, pensando aqui alto, acho que ganha relevância ser a atividade fim dela. Então, e a atividade fim pressupõe aí a questão do lucro, né? Enfim, acho que é um ponto relevante. Aí, nessa questão, nós estamos diferenciando a situação em que essa empresa ela produz softwares, mas aqui ela está compartilhando softwares que ela utiliza de back-office. Então, eu posso ter, inclusive, uma situação que ela não está compartilhando um software que ela comercializa para terceiros. Na verdade, aqui, professor, a questão é do serviço de assistência técnica desses softwares que eles vendem. Aí, então, eu já tenho uma atividade fim, que é um software e um serviço de assistência técnica que eu presto no mercado, mas aqui eu estou fornecendo para uma parte relacionada. Né? Aqui eu me aproximo muito mais de uma prestação de serviço, pura e simples, do que realmente de um compartilhamento de um cost sharing, né? Aí a questão da mera separação de nota não seria eficaz, né? Nesse exemplo, ao menos. Bom, esses são os pontos realmente que a gente gostaria de trazer aqui. Pode, não pode? Acho que a resposta é, como a gente tem colocado desde o princípio, né? Não tem norma, a resposta interpretativa. Bom, o professor Nader ainda não conseguiu entrar, então vou endereçar a próxima questão para você mesmo, Luiz. Vamos lá. Considerando uma outra situação, né? Aqui a gente tem, no segundo cenário, na segunda atividade, quando a gente fala aqui de suporte a marketing e venda. Voltei, pessoal. Professor, estávamos aqui pelo celular, endereçando a próxima pergunta. Bem-vindo, né? Vou endereçar essa próxima pergunta para o professor Luiz Flávio. Referente ao segundo bloco de atividade, né? Aqui o que a gente chama de roxo, né? São as atividades prestadas pela própria empresa finlandesa. Dentre elas, a gente tem suporte de marketing e venda. Na situação que a gente posta aqui, realmente a empresa ela dividiu o custo, mas ela ainda assim ficou com uma parte das despesas. Agora, considerando o seguinte, que o critério de alocação fosse especificamente um critério objetivo, no sentido de qual a expectativa de rentabilidade, né, qual a expectativa de venda daquele mercado, pensando que é uma empresa de software, e aqui no Brasil, no mercado brasileiro, com o cenário da Covid, como aumentou exponencialmente o tempo de acesso de conexão das pessoas, essa empresa ela viu que aquela expectativa de mercado aumentou e ampliou de uma forma que o recebimento em que ela teve de todas as empresas, ela foi superior ao custo. Então, assim, aqui no nosso exemplo, a gente tem o custo
de 5 mil, e somando aquilo que ela recebeu do Brasil e da Colômbia, ela teve uma receita, um recebimento, né, de 6 mil. Portanto, ela teve lucro. E aí a minha pergunta é o seguinte, o fato de ter tido lucro, descaracteriza o cost share? E aí, dentro dessa resposta, queria também cutucar um pouquinho mais para a gente ver ali a questão dos guidelines da OCDE, né? Porque os guidelines da OCDE, eles realmente pedem margem de lucro. E como a gente compatibiliza essas ideias todas? Obrigado, Amanda. Muitas emoções técnicas hoje, um dia que nós estamos falando de serviços técnicos, né? Às vezes os serviços técnicos nos auxiliam e às vezes eles nos causam peças. Bom, aqui, assim como todas as questões colocadas, não existe uma resposta única e absoluta, né? Primeiro que quando eu vejo aqui nessa parte roxa, aqui me parece tem um passo inicial, né? Tem um passo antes, né? Então, quando eu penso aqui nesse desenvolvimento de software, eu tenho algumas atividades aqui que se caracterizariam sim como atividade de e-mail, e eu teria aí um desafio ao fazer essa remessa para o exterior, em que eu poderia muito bem caracterizar isso, na minha opinião, como um cost sharing agreement, em que eu teria uma remessa para o exterior para algo que não seria, em hipótese alguma, uma hipótese que conduziria aquilo que nós chamamos de renda, né? Porque sempre que nós temos uma retenção na fonte, nós temos aquele desafio que todos nós enfrentamos de imaginar, poxa, mas como que pode o imposto de renda, algo que incide na renda, estar incidindo sobre bases brutas, né? Então, o valor da remessa bruto ser a base para a incidência da alíquota, que muitas vezes chega a 25%. Ao menos preciso exigir que potencialmente aquela remessa possa gerar algum lucro, né? Para que eu possa pensar que é legítimo um IR-fonte. Em uma situação em que a premissa é que não haverá renda, em que não é a causa desse negócio não é a geração de uma atividade lucrativa, que é a geração de renda, esses valores recebidos, eles caracterizariam um mero reembolso e não receita, eu fico com pouco argumento para que eu justifique a incidência do IR-fonte. Claro que você vai ter aí alguns desafios de como operacionalizar um câmbio sem a retenção na fonte. Ontem nós tivemos no painel inicial uma discussão a respeito disso. Então, ainda que você não tenha retenção, nada impediria que pudesse haver alguma autuação para questionar a incidência desse IR-fonte. Uma série de questões de gross-up poderiam ser trazidos se a retenção não ocorresse naquele momento e uma autuação viesse a posteriori. Enfim, há aqui realmente um campo de muita nebulosidade, porque as minhas premissas afastariam o IR-fonte, mas a gente sabe que no dia a dia o afastamento desse tributo não pode ser dos mais simples. Quando você avança para um suporte de vendas, você já entra num campo um pouquinho mais complicado, porque aqui a gente precisaria discutir se venda é meio ou é fim, né? E se você se apega no requisito da atividade fim e da atividade meio, se você caracterizar a venda como atividade fim, aqui pode ser que você não tenha um contrato de cost sharing clássico, puro ou menos, né? Só que aí vocês ainda me trazem uma outra complicação, né? Que é o seguinte, olha, ainda que pudesse ser, aqui houve uma margem. Mas a forma como foi trazido dá a impressão de ser uma margem acidental, né?
de ser uma margem que não era, não foi a causa do negócio, não foi alcançar aquela margem, foi uma margem acidental. Então, e aí vocês me trazem aqui, eu acho que 1.000 euros de margem, não é isso? A grosso modo, 20%, acho que a gente chegou a 20% aqui na margem, é isso? Isso. E aí a gente pode avançar para alguns entendimentos do OCDE, mas e se fosse 5%? Aí poderia? E se fosse 4%? Não. Eu só aceito um cost sharing se for 0 de margem absoluto, em que eu preciso fazer uma análise posterior e falar, olha, se tiver R$1 de margem que não foi repartido após o período, para falar, olha, sobrou algo aqui, vamos dividir o que sobrou entre todas as partes para ser margem 0. Será que eu posso exigir realmente uma margem 0 como requisito absoluto? Ou será que admitir que em uma situação em que a margem não foi o objetivo que levou as partes a perseguir esse negócio, mas que sobrou algo que incidentalmente não foi redividido depois, será que essa é uma situação diferente ou ela deveria ser tratada de uma forma de que, se há alguma margem, qualquer ela que seja, isso descaracteriza o negócio? Eu, particularmente, como experiência de vida, tendo a evitar extremos. Então, a análise de um caso concreto em que se evidencie que lá havia, sim, um contrato de cost sharing, uma situação que as premissas estejam preenchidas, né? Mas que houve algum valor extra acidental, eu analisaria isso com alguma cautela para não tratar isso de uma maneira, olha, é serviço e ponto final, eu não seria tão apriorístico assim. Bom, agora aqui adentrando numa outra discussão que também foi objeto de questionamento aqui no chat. Alberto, após definirmos os conceitos, né, e alinharmos o que é serviço, o que não é, etc., essas despesas poderiam ser classificadas para fins de tratado, né, com lucro de empresa, serviço técnico, outros rendimentos, ou realmente a gente entende que são mero reembolso de despesa, não há nem que se falar em tratado? E aí gostaria também da opinião do professor Neder e do professor Luiz Flávio nessa questão. Acho que foi muito, muito oportuna a pergunta, porque aí eu me volto um pouquinho àquilo que o Marcos Neder falou, da questão do software as a service, né? No exemplo dado por vocês, você tem aqui, pelo que eu estou vendo, a possibilidade da empresa do grupo prestar serviço de SaaS para outras empresas do grupo, né? E lembrando que o software as a service ele é um conjunto de 3 serviços que não há que se falar de forma separada, mas é um conjunto que é basicamente o serviço mãe, vamos dizer assim, que é o licenciamento de software, né? E nesse guarda-chuva do SaaS, você tem embaixo do licenciamento de software, você tem um suporte técnico e você tem um armazenamento de dados. Esse é o SaaS. Tudo que é as a service está relacionado a um serviço principal, satelitado por outros serviços, que isso até ajuda a fidelizar e por conta disso, em vez de você cobrar uma vez só, que era o que acontecia antigamente na licença perpétua, você cobra por assinatura, né? Você fideliza, porque você garante, a empresa que oferece o SaaS, ela garante anualmente ou semestralmente, enfim, a depender do contrato, garante para o cliente, sempre que necessário, não só o armazenamento de dados, que ele é constante, a licença, obviamente, que é o principal, mas também o suporte técnico. Então, no guarda-chuva do SaaS, eu vejo aí a unicidade da SaaS como licença de software, em que pese, quando você esmiuça, tem essa separação que eu falei. Então, esse é um ponto. E aí entra um pouco nesse aspecto a questão da atividade fim, né? Me parece complicado aquela atividade que a IT Service ela presta, ela está lá prestando, ela presta não só para os clientes em geral, mas no caso aqui prestando para a empresa do grupo. Então, me parece complicado aqui haver uma descaracterização da prestação de serviço, no caso aqui, de software as a service. Me parece complicado. Uma coisa, a aprofundar mais o estudo, mas o segundo ponto, que até o Luiz Flávio ele citou,
eu cito também com uma pergunta. Será que o próprio fato de ter havido um markup aí, vamos dizer assim, factual, né, por conta do caso concreto, uma margem, isso próprio não desvela a característica de atividade fim, por conta disso descaracterizar o cost-sharing? Então, assim, acho que é um ponto a se pensar, porque justamente a ideia do cost-sharing, a ideia de que previamente, num contrato prévio à execução dele, você já tem mais ou menos bem definido, com critérios objetivos e razoáveis, a ideia de um custo, efetivamente, a contraprestação a um mero custo, né? Quando você tem a possibilidade de lucro, ainda que factual, será que esse ponto não desvela a natureza justamente da atividade de fim e, por conta disso, está caracterizando a prestação de serviço e as decorrências disso? Em relação Agora, descaracterizaria todo o contrato, porque parece que o caso concreto aqui foi uma coisa eventual, né? Eles economizaram em razão da pandemia e acabou gerando um certo ganho. E ele vem fazendo isso há tempo, né? Será que esse fato isolado descaracterizaria o contrato que era de cost-sharing e a intenção das partes era cost-sharing? Mas aí, Marcos, eu volto a requisitos, claro, de novo, sem previsão legal a respeito, mas requisitos do cost-sharing, por exemplo, a questão da atividade fim ou não, né? Não sei, tá? Eu acho que é um ponto a se verificar, porque a questão factual ela pode revelar um critério que talvez não fosse ensejador de um cost-share, né? Ainda que formalmente tenha sido feito assim. Então, acho que esse é um ponto a se debruçar e aprofundar. E aí, obviamente, para eu ouvir a palavra, e eu só queria a pergunta que a Amanda colocou, das classificações, né, da Receita Federal, da tributação federal, que tem as suas peculiaridades, né? A questão da adjetivação do serviço técnico. Eu fico imaginando o que é um serviço não técnico, né? Pensando na ontologia da expressão, porque até um serviço de barbeiro eu posso entender como técnico. Eu não vou me arriscar a cortar o cabelo de ninguém, né? Talvez o Luiz Flávio ali, que é mais fácil, eu dou uma polida ali. Mas o resto eu não vou cortar cabelo de ninguém, porque para mim o cabeleireiro é um serviço técnico. Então, assim, é óbvio que tem toda a história da semântica do que é serviço técnico, mas eu falo isso por quê? Porque tem uma solução de consulta da Receita Federal, quando eu tratei do tema no SIS, e, obviamente, na questão de ISS versus ICMS, e eu abordei também a tributação federal, e tem uma solução, COSIT, se não estou enganado, em que ela, salvo engano, em relação à CID, ela vai concluir que no SIS não tem licença de software, tem serviço técnico. Ela conclui isso, né? É isso, Marcos. E sabe por quê? E sabe qual é a justificativa? É que não há instalação do software na máquina do cliente. Poxa, me desculpa. Para você usar o software, não precisa estar instalado na sua máquina. Eu uso o software na nuvem, né? Não faz o menor sentido. Essa decisão, a gente percebe que foi para fugir da isenção da CID. Né? Isso mesmo, então, não, da própria hipótese da CID. Né? Exato. Então, assim, percebe que essas necessidades, vamos dizer assim, de interpretação à luz do tributo específico, vai gerando certos conflitos aí que, a meu ver, acabam não dando a segurança necessária. Por isso que eu acho que uma evolução federativa, estamos ainda muito cruz nisso, eu acho que a ideia de unificação da legislação do municipal e a da estadual em relação ao respectivo tributo sobre o consumo, o passo seguinte é esse diálogo mais institucional via comitê gestores, não só do ISS, mas do ICMS, com a Receita Federal. Coisa que eu tentei fazer algumas vezes ali, quando fui subsecretário da Receita, e até depois como assessor especial, que sou até hoje, da Secretaria Municipal da Fazenda, sempre no diálogo com a Receita Federal. A gente sabe que é muito complicado, né? Mas na própria Receita há que haver uma evolução grande. Assim, os órgãos, Marcos pode dizer isso melhor que eu, mas os órgãos, às vezes, não têm uma centralização de entendimento na ponta da pirâmide. Isso, sim, quando eu fui subsecretário da Receita de São Paulo, e é óbvio que é muito mais fácil, é um município, apesar de ser um grande município, o que eu sempre busquei foi normatização interpretativa. A gente tem que dizer para a sociedade como nós pensamos,
concorde ela ou não. E o entendimento tem que ser único. Assim como tem que ser único no município de São Paulo, claro que o município de São Paulo não pode vincular os demais municípios, mas a Receita Federal é uma só. Por maior que ela seja, tem que haver esse esforço de normatização para todos os fins, é claro, à luz da legislação, que às vezes dá uma especificidade em relação ao tributo, mas de forma a não ficar o pessoal que faz solução de PIS/COFINS faz de um jeito e o pessoal que faz solução de tributação internacional faz de outro. E aí o contribuinte fica doido sem saber, né, o que seguir. Então, acho que essa maturação do executivo, a Receita é um órgão único, ela tem que avançar. Então, é só algumas palavras em relação a... Eu concordo plenamente, eu acho, só para a gente não ficar discutindo tanto política aqui, a Receita progrediu em muitos aspectos. Nós temos uma Receita, certamente uma Receita de primeiro mundo no Brasil. Mas esse ponto é um ponto em que precisa melhorar, novo desafio que ela tem. Melhorar essa normatização e a clareza na aplicação. As consultas têm essa finalidade e já melhorou, né? Mas a gente vê com as tax rulings que tem na Europa e realmente lá, país com 3 meses você consegue uma resposta e vão caminhando para uma uniformização. Então, você tem razão. Muitas vezes a briga fica em questões de arrecadação. Essa serviço técnico é nítida, que você citou, mas isso não é bom para o sistema. Professor Néder, então, qual seria realmente a tua opinião referente à classificação desse, né, atividade desse cost share? Caberia no tratado? Eu realmente preciso de um tratado para isso? Caso positivo, como que eu enquadro? Ele enquadraria dentro do artigo de outros rendimentos, lucro das empresas, natureza técnica naqueles que permitem? Eu acho que eu perdi, Amanda, o começo da sua pergunta. Você está voltando com uma pergunta, né? Aí, desculpa, professor, então vamos voltar aqui. Nós definir todos os conceitos que a gente discutiu, né? Como que essas despesas seriam classificadas para fim de tratado? Elas seriam realmente classificadas como lucro de empresa, como serviço de natureza técnica, né, do artigo 12, ou outros rendimentos? E para, assim, deixar ainda mais apimentado, ou realmente eu acho que nesse caso, como é prestação, suporte, você está falando do exemplo da assistência técnica, né? É um suporte técnico de software, em princípio seria serviço técnico, né? Tem toda essa discussão que o Alberto traz, que seria mais um licenciamento, né? Para fins de aplicação aqui, me parece que é serviço técnico, eu tenho que refletir um pouco, mas seria nessa linha, tá? Professor Luiz Flávio, e você, nessa questão, qual seria a classificação do cost share em geral, né, do serviço que estamos discutindo? Precisa de tratado? Se sim, qual enquadramento? Gostaria de voltar para uma questão antes. Porque eu acho que aqui nós temos algum consenso que, na verdade, ele não é generalizado. Parece que aqui nós temos um certo consenso de que aquilo que é serviço para um determinado tributo deveria ser serviço para outro tributo também. E, assim, nós poderíamos estender uma certa conclusão de que, em uma situação em que serviço não há, pois há uma mera organização de reembolsos, há um contrato de cost sharing, não haveria serviço nem para o ISS, nem para o imposto de renda retido na fonte, nem para qualquer um outro. Eu tenho ouvido algumas expressões modernas, como conceitos compartimentalizados. Até aquela palavra de trava-língua, né? Compartimentalizados. Como se eu tivesse um conceito que fosse hermeticamente fechado para serviço no âmbito do ISS,
e um outro conceito hermeticamente fechado para outros tributos. E o Alberto nomeou aqui aquelas contradições no âmbito federal que eu havia citado no começo, né? Tem, então, uma interpretação para CID, outra para imposto de renda, e aí nós temos hoje um grande drama no Brasil, que é o contencioso tributário, né? Então, enquanto eu tenho hoje, em 2021, um município que pensa de uma forma, outro que pensa de outro, e vários que pensam diferente da Receita Federal, talvez uma disputa no âmbito da União Federal, em relação a uma questão de hoje, vai ser decidida no Poder Judiciário daqui a 15 anos. E aí eu vou ter uma decisão do STJ com efeito vinculante no âmbito federal. E os municípios, eles, como aquela decisão dizia respeito ao imposto de renda, para os municípios não teria o menor efeito. Então, se nós tivermos um consenso de que não existe esse negócio de conceito compartimentalizado, já é um avanço, né? Nós tivemos aquela decisão antiga de classificar o software de prateleira como sujeito ao ICMS e não sujeito ao ISS, e aí a Receita Federal, durante um certo tempo, falou, bom, já que é mercadoria sujeito ao ICMS, não incide imposto de renda, né? IR-fonte na sua importação, já que, por alguma razão, só existe IR-fonte sobre serviços. E aí depois a própria Receita falou, bom, não precisamos seguir esse conceito, dá para cobrar sim IR-fonte sobre importação de software de prateleira. E agora nós temos uma decisão que trata o software, ou ao menos alguns destes softwares como serviço, e eu tenho um entendimento da Receita de que não incide PIS/COFINS de importação. Será que a Receita vai mudar de opinião a partir desse entendimento do STF? Ou não? Ou nós temos aqui um caso de conceito, como é que fala? Conceito compartimentalizado. Então, aqui já é um ponto de confusão, né? Então, aqui parece que nós aqui estamos indo num caminho, olha, se é para uma finalidade, é para todos. Então, se aqui não há serviço, aqui há uma mera organização de reembolsos, que não incida ISS, que não incida nenhum tributo, pois não haveria renda, não haveria... então, mas aqui é importante que fique claro que não é um consenso, né? Mas é interessante que aqui, me parece que, salvo engano, nós estamos chegando em algo parecido. A questão que me foi colocada... É um desejo, né, Luiz Flávio? Não necessariamente um consenso. Um consenso de entendimento. Se me permite avançar até pela hora, eu acho que a gente precisa chegar também aqui no caso daquela terceira, né? Porque eu acho que é importante a gente diferenciar a situação que a gente está falando, que é a última ponta da esquerda, da transação 1, porque quando nós estamos falando aqui do caso da aeronave, em que duas empresas independentes, né, estão compartilhando os custos, as despesas dessa aeronave, e são empresas de alimentos, enfim, não é o caso aqui dessa FNL aqui, de Auditing Company, porque ela é uma terceira, né, mas ela não está fazendo uma centralização de nada, ela não está fazendo uma organização de reembolsos, ela está prestando um serviço, né? E este serviço, ele sim, ele é centralizado pela H&A IT Services, essa finlandesa. E quem está contratando é uma brasileira. Então, aqui é interessante porque, na minha opinião, há sim a retenção na fonte, porque no final da cadeia eu tenho uma prestação de serviço, prestada por uma estrangeira, né? Contratada por uma brasileira. Pouco importa que eu tenho aqui uma centralização feita por uma prova de que não é tão relevante assim, que eu tenho uma centralização feita por uma empresa do grupo. O que importa é que o que está sendo intermediado é sim um serviço que haveria uma incidência no imposto de renda na fonte, nessa remessa para o seu pagamento. Seria diferente se esse serviço fosse centralizado por uma empresa estrangeira, mas o serviço fosse contratado por uma empresa prestadora brasileira. Então, teria uma tomadora brasileira, uma prestadora brasileira e uma centralizadora estrangeira.
não haveria o IR-fonte, porque é uma terceira independente, residente no Brasil, que está prestando esse serviço. Então, essa mera centralização por uma questão operacional não interferiria no fato de que a prestadora e a tomadora são, ao fim e ao cabo, brasileiros e estão sujeitos às regras de tributação de residentes. É o que me parece. Se me permitir, Amanda, considerando o adiantado da hora, Alberto, por favor, continue, e aí eu peço que faça também as suas conclusões. Obrigado. Acho que um ponto importante, até que o Flávio perguntou, né? Será que a Receita vai rever o entendimento aquela da PIS/COFINS, né? Quando não há separação na nota, a questão da licença e o resto, então, se separar, não tem PIS/COFINS sobre a licença. Aquela solução está muito claramente vinculada à jurisprudência daquele RE 176-636, se não estou enganado, 626, perdão, de 98, da dicotomia prateleira encomenda. Está muito claro isso para mim, né? E você vendo, por mais que tenha demorado no STF, no seu julgamento, esse entendimento mais recente, o Toffoli, o ministro Toffoli, que foi o ministro do voto vencedor, ele deixou claro que aquele voto dele estava mudando, sim, a jurisprudência. Deixou muito claro isso, né? E na ideia de ISS, seja software de prateleira, seja encomenda personalizada, etc., ISS, porque tem a previsão na lista, isso, a meu ver, fatalmente vai repercutir na Receita Federal mais cedo ou mais tarde. Falei isso ano passado, num webinar da PET, e reitero aqui. Isso, para mim, é questão de tempo, né? Questão de tempo, então, eu acho que não se pautando, veja bem, não só na lei municipal ou na lei complementar do ISS, mas se pautando na própria jurisprudência. Então, acho que esse é um ponto relevante. Bom, eu acho que eu fico por aqui, eu agradeço muito, reitero os agradecimentos ao meu amigo Luiz Flávio Neto, com essa grande coordenação que ele tem feito, impingido ao IBDT. Eu lembro a gente lá, quando era subsecretário na Receita, né, Flávio? Contratando, depois de devido à tomada de preços, cursos, né, com o IBDT. Acho que a gente fica suspeito, né? Eu sou formado pela USP, sou cria da USP, mestre, doutor pela USP, graduação, então o IBDT é um carinho que a gente tem muito grande e felicito aí o Flávio pela grande condução e todos aqueles que contribuem, Adriana, Amanda, Marcos, contribuem para a excelência que é o IBDT. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer. Professor Neder, poderia, por favor, endereçar suas conclusões? Eu tive um probleminha técnico, fui rejetado, mas acho que nós abordamos bem a questão. Esse seu exemplo é rico, né? A gente tem bastante coisa para comentar. Eu acho que os outros grupos vão comentar muito bem isso. Eu queria parabenizar vocês pela organização. É um evento que realmente, muitos eventos não têm um nível de aprofundamento, e aqui, como foi preparado, vai ser muito útil a todos, e as discussões vão ser muito ricas. Queria agradecer ao Luiz Flávio, a Adriana, a Amanda, toda a equipe que organizou, meu amigo de longa data, Alberto, que a gente sempre aprende muito com ele. Um abraço a todos. Professor Luiz, a palavra para as suas conclusões. Bom, só posso agradecer por esse debate tão rico. Aprendi muito, estou saindo daqui com uma série de questões para pensar. Queria apenas dizer para o meu amigo Alberto que, se ele cortasse meu cabelo, ele não seria um prestador de serviço técnico, ele seria um milagreiro, eu diria. E com isso eu me despeço a todos e cuidem-se. Boa noite. Bom, também queria agradecer aqui, principalmente a organização, né, a Adriana e o Henrique Lamônica, que não está aqui, o professor Luiz Flávio, pela oportunidade de moderar essa mesa tão rica e com debate de questões tão difíceis, né? A gente realmente não tem uma norma, então é mesmo interpretações, e cada um tem a sua, não tem muito ponto. E queria passar a palavra para a Adriana, para ela fazer aqui o encerramento do nosso dia. Muito obrigada, Amanda. Obrigada pela excelente moderação. Obrigada a todos os professores. Muito rico realmente esse painel. Eu gostaria também de agradecer aos participantes que mandaram suas questões. Se elas não foram endereçadas hoje,
A gente vai tentar endereçá-las nos próximos painéis. E aí, só lembrando que amanhã o nosso seminário começa às 8h30. E qual que será o tema, né, de amanhã? Acho que alguns de vocês já estão sabendo, mas apenas para lembrá-los, nós falaremos sobre os critérios direto e indireto nos contratos de rateio de despesas, à luz da solução de consulta POSIT 276 de 2019. E aí a gente vai contar com diversos professores, colegas, o Luiz Eduardo Schwerer vai estar presente, a Ana Cláudia Tume, o Álvaro Pereira, e a moderação contará com a Doris Carne. Acho que é isso, pessoal. Eu acho que vou deixar vocês descansarem um pouco, se cuidem, e espero que vocês tenham gostado desse painel também, desse evento. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.